Sejam muito bem-vindos ao Multicast, o podcast da Multitec. A Multitec é uma empresa de engenharia que atua desde a parte de concepção, desenvolvimento, até a validação dos produtos, seja em ambiente virtual, como também em testes físicos e validação do seu produto. Agora nós estamos em uma série de episódios falando sobre o setor de embalagens. No episódio passado, caso você não tenha visto, tem o link aqui embaixo para você conferir. Nós falamos um pouquinho sobre o mercado de embalagens, eu junto na presença do meu amigo Leandro aqui da Dassault. O Leandro, que ele é gestor comercial para a Latinoamérica do SolidWorks. Isso. É isso? Isso. Nós falamos junto com a Luciana Pellegrino da Abri sobre todos os desafios do setor, sobre todas as tendências, falamos muito sobre circularidade, sustentabilidade, sobre desenvolvimento de novas matérias-primas, necessidades do mercado, como, por exemplo, cada vez mais diminuir o tempo de lançamento dos produtos. E hoje, nesse episódio, a gente vai verificar e aprofundar um pouquinho sobre que tecnologias, ou de que forma a gente pode entregar isso para o mercado. Produtos cada vez mais rápidos, aderentes a toda a parte de circularidade, todas as normas existentes. E para isso também trouxe hoje, para participar do nosso podcast, o Anselmo, que é meu sócio na Multitec, cuida da parte de distribuição de softwares. Bem-vindo, Anselmo. Obrigado. E também conto com a presença de um dos nossos clientes, nosso parceiro também aqui, o Anderson Liba, que ele é gerente sênior de embalagem na Natura. Anderson, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar do nosso podcast. Obrigado, eu que agradeço, uma honra estar aqui com parceiros tão ilustres, né, que têm nos ajudado muito nessa jornada aí de simulação, predição virtual, enfim. E até então, aproveitar a primeira pergunta, já vai para você, Anderson. Claro. Como que hoje em dia a Natura desenvolve e valida os produtos dela? Vocês fazem utilização de tecnologias digitais para desenvolver o produto de vocês, para validar virtualmente, não só o produto, mas também toda a parte de transporte? Como vocês fazem isso hoje em dia? Muito bem. Hoje em dia, a gente alia a parte virtual com a parte física, né? São conjuntos de testes que são realizados, né? Durante a fase de projeto, a gente desenvolve protótipos virtuais, executa neste ambiente alguns testes que estão já disponíveis, e aí a parceria da Dassault, da própria Multitec, né, é fundamental em nos ajudar, né, na viabilização desses testes em ambiente virtual. E depois, enfim, quando a gente parte para uma etapa já de execução, com peças físicas, os resultados são comprovados no ambiente real, né? Enfim, simulações de transporte, simulações em laboratório, enfim. E aí depois a gente faz a comparação, né, do resultado virtual com o resultado físico e entende se há uma correlação, onde estão as distorções, que oportunidades a gente tem de melhorar, enfim, e tudo mais. Mas é basicamente dessa forma que a gente executa. Você conseguiria, Liba, dar um exemplo pra gente? Porque, assim, eu trabalho há muito tempo já nessa parte de testes e simulações, né? Trabalhando com inovação, desenvolvimento de produto cada vez mais leve, eficiente, inovador. E eu brinco que, principalmente essa parte virtual, que custos é que nem unha. Ou seja, se não cortar, cresce. Toda empresa, né, busca, né, essa redução de custo, melhora de eficiência. Você conseguiria listar alguns exemplos de redução de custo que a Natura já teve utilizando, né, essa metodologia virtual juntamente com testes? Assim, o foco, claro, a redução de custo é sempre super bem-vinda, né? É algo que agrega muito na margem do produto, mas a gente sempre também olha na perspectiva ambiental, né? Lançar um produto com a especificação necessária para aquela utilização dele, né, é sempre útil para que a gente consiga atingir um resultado otimizado logo de cara. Uhum. E aí, por exemplo, muitas vezes quando a gente tem que desenvolver novos frascos, né, sejam eles injection blow ou frascos soprados, o ambiente virtual ajuda a gente a conseguir simular pesos de materiais, geometrias distintas, e em cima destas configurações eu consigo estabelecer algumas opções ou uma opção mais otimizada que eu vou de fato testar no ambiente físico. Né? Porque muitas vezes são inúmeras possibilidades. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um frasco de shampoo, eu posso fazê-lo com 20 gramas, 22, 24, 26, até 28 gramas. Né?
posso às vezes mexer num shape e isso pode modificar completamente um resultado, por exemplo, de top load, de colapsamento, de squeeze, enfim. Então, quando a gente está num ambiente de projeto, as variáveis são muitas, né? E é impossível você trazer todas essas combinações para o mundo físico. Joia. No ambiente virtual, e aí, por exemplo, o SolidWorks é uma ferramenta fundamental, né? Todos os nossos desenhos são executados no SolidWorks, enfim, a gente consegue avaliar lá todas as curvas de geometrias, espessuras de parede, enfim, e tudo mais. E aí a gente consegue, nesse ambiente, tentar estabelecer, claro, muitas vezes não é simples, né? Não é óbvio, estabelecer a melhor condição de geometria, de material, de peso, de distribuição de material, para que o projeto nasça com a melhor otimização possível, seja na perspectiva de custo, seja na perspectiva ambiental, né, que é algo bastante importante também. Joia. Enfim, então é basicamente isso que a gente, né, tem feito, aplicado aí nessa jornada de desenvolvimento. Legal. Liba, você como a Natura como um brand owner, né? Vocês têm vários aí fornecedores. Como que você vê que está a maturidade tecnológica hoje do desenvolvimento de embalagens no Brasil? Quando a gente fala da nossa cadeia, eu vejo como espaço para oportunidades, tá? E aí, o que acontece? O Brasil, infelizmente, não é um país que investe muito em tecnologia. Então, aqui no Brasil, quem de fato faz P&D, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, são poucas as empresas, né? Acho que no segmento cosmético, citaria 4, 5 empresas. Está muito assim, ligado à universidade ainda, Sim. né? E o que muitas empresas fazem tem centros de pesquisa e desenvolvimento fora do Brasil e essas tecnologias são importadas para cá. Infelizmente, quando a gente olha um pouco da nossa rede aqui, a gente não vê isso sendo a parte da simulação sendo aplicado do início ao fim no desenvolvimento das embalagens. Muitas vezes, por exemplo, a gente já vê há muito tempo a aplicação de ferramentas na parte de mold flow, né, simulação de injeção, Né, de peças plásticas. isso, né? exatamente. Isso é algo que a gente já vê. Mas quando você vai para o produto, infelizmente são casos excepcionais que a gente encontra no mercado. E uma outra, digamos assim, deficiência que eu enxergo é que, assim, quando você olha, por exemplo, os bancos de dados estabelecidos de materiais, você encontra centenas, se não milhares, para metais. Então, o ambiente de metais é um ambiente muito dominado, né? E os resultados são muito precisos, muito fidedignos, enfim. Quando você vai para o ambiente dos plásticos, polímeros no geral, a gente tem uma deficiência. Então, às vezes não é só a ferramenta de simulação ou a falta de conhecimento. Às vezes, se você não tem a propriedade físico-química, né, termodinâmica de um material, não adianta, você não vai conseguir ter na simulação um resultado que é efetivo. Né? E isso é algo que hoje é deficiente, infelizmente, no geral, para plásticos. Assim. Aí você tocou num ponto interessante também, dessa questão de tropicalização, né? Muitas vezes tem algumas normas de transporte, por exemplo, né? Lá de fora, aí faz o teste aqui do produto, mas não está funcionando. No teste passa, mas na prática não funciona, né? Quer dizer, às vezes falta também alguma rota nacional, né? Esse tipo de coisa também, né? De você ter esses dados de transporte para você fazer um teste, você fazer uma avaliação com tropicalizado, né? Também, né? Tem esse lado, né? A Natura, ela tem duas condições que são muito específicas do modelo de negócio da empresa que impactam bem isso que você disse. Um deles a Natura trabalha com a venda direta. Né? Então, o que é a venda direta? A gente tem aquela caixa da representante e dentro daquela caixa a gente monta um mix de produtos. A consultora faz o pedido dela. Né? Hoje, 85% do nosso business está baseado nesse modelo de negócio. Enfim, ela coloca o pedido e eu monto ali naquela caixa que tem um tamanho fixo, padronizado, uma combinação de produtos que é aleatória. Eu não tenho nenhum controle. Não é uma caixa, por exemplo, fechada como o varejo tradicional trabalha, né? Onde você consegue dimensionar a caixa de embarque, o produto. Então, isso gera uma condição de transporte para as embalagens realmente muito complexa de ser prevista e gerida, né? Enfim, por isso que a gente investe muito do ponto de vista de metodologias de simulação e de transporte para conseguir prever esse ambiente que é bastante caótico
por assim dizer. E um outro ponto que é um modelo de negócio da Natura, que a Natura trabalha com refil. Então, muitas vezes, quando eu faço uma embalagem... Embalagens flexíveis. Sim, mas, por exemplo, quando eu faço uma embalagem regular, num processo tradicional, ela tem aquela vida útil. Ela vai funcionar com 300 ml, ela acabou, o consumidor vai descartar ela, seja numa coleta seletiva, enfim, tal. Já no modelo de negócio da Natura, quando acaba aquela embalagem, ele tem a opção de comprar o refil, E usar fazer a recarga e usar de novo. Sim. E usar de novo. E E usar de novo. Então, quer dizer, isso leva a um estresse do ponto de vista de vida útil da embalagem muito maior do que o grande mercado utiliza. Então, por exemplo, muitas vezes a gente recebe propostas de fornecedor, mas essa solução funciona no mercado. Eu faço ela para todo mundo e ela funciona. Só que quando a gente testa no nosso modelo de negócio, para o nosso transporte, ou, por exemplo, para essa questão da refilagem, né, não funciona. E você já pega isso no teste? Sim. Antes de ter o problema no campo. Sim. Isso é legal. Esse é o objetivo. Um exemplo, por exemplo, são essas tampas flip-top. Sim. Você projeta ela para ela abrir 1000 vezes, né? Só que como o meu produto é refilado várias vezes... 10 mil vezes. A gente tem até uma tá lá. recomendação de número máximo de refilagens, mas é impossível prever que o consumidor vai de fato respeitar aquilo. Então a gente precisa de fato ter um dimensionamento superior em relação àquilo que o mercado O seu tradicional... padrão já é superior. E muitas vezes essa cultura vem da cadeia, né? Mas eu faço para o cliente A, B, C e funciona. Mas muitas vezes nesse grau de exigência do nosso modelo de negócio não funciona tão bem. Né? E aí é isso que eu digo, né? Esse ambiente virtual, o ambiente físico, eles são fundamentais para a gente identificar esses problemas nestas etapas e evitar que isso chegue na operação. Enfim. A gente percebe que cada vez mais as embalagens deixaram de ser um mero compartimento de produtos ou a parte estética e viraram uma ferramenta importante do negócio do cliente, a estratégia de negócio do cliente, a percepção de valor, da experiência de uso, né? Quando vocês estão fazendo a definição de um novo produto, de uma nova embalagem, como é que vocês conseguem capturar esses requisitos ou essas intenções e transformar isso num produto que carregue todos esses atributos? Muito bem, tem uma ciência grande por trás aí, né? Primeiro, eu acho que tem um olhar de você estar muito próximo do seu consumidor, né? Você ouvir a necessidade dele, enfim, e tentar incorporar isso dentro das especificações ou dentro das características do seu produto, né? Quando a gente trabalha no desenvolvimento de uma nova embalagem, a gente sempre olha sobre 3 grandes perspectivas, né? A perspectiva estética, a perspectiva funcional e a perspectiva ambiental. E a gente tenta, né, na solução de design que está sendo proposta, maximizar esses 3, né, maximizar no sentido de entregar o melhor resultado sobre essas 3 perspectivas, né? E aí, uma vez que a gente atinge a proposta que a gente acha ideal, e aí posso te dizer que são muitas idas e vindas, né? Vai, volta, a agência faz, vem, a gente vê, avalia, não tá bom, precisa melhorar isso, volta, não, o apparent size não tá legal, vai. Enfim, tem muitas interações. Quando a gente entende que a gente chegou em uma ou mais do que uma que faz sentido, aí é a rodada com o consumidor, né? Muitas vezes a gente faz pesquisa em ambiente virtual, com mockups virtuais, para que o consumidor possa avaliar, entender, ver a expressão da marca, a embalagem, e em etapas mais avançadas, com protótipos, né? Prototipagem 3D, mockups artísticos, enfim, e capturando ali as percepções e trazendo isso para o ambiente do produto. Legal. Eu vou pegar o gancho da sua resposta, Liba. Você falou muito sobre virtualização de etapas do processo de fabricação, e eu vou fazer uma pergunta agora para o Leandro. Imagina que no desenvolvimento eu tenho várias equipes multidisciplinares trabalhando. Alguém está cuidando do projeto, alguém está cuidando da embalagem, alguém está cuidando da formulação, alguém está cuidando de rótulo. Enfim, tem uma série de pessoas ali trabalhando no desenvolvimento de produto. O que cada pessoa tem de solução, por exemplo, que não precisa integrar várias equipes, várias pessoas em um mesmo ambiente, até, por exemplo, se não forem na mesma empresa. Ele comentou muito sobre contratação de
escritórios de design, Sim. como que eu trago todo mundo num ambiente de virtualização para um mesmo espaço, para trabalhar todo mundo junto e garantir que todo mundo tenha a formação no mesmo ponto, para que ninguém esteja fora. É possível fazer isso? Joia, multidisciplinaridade, né? Ou seja, trabalhar com vários atores ao mesmo tempo, né? Todos conectados, todos sabendo o que um está acontecendo. Pode estar aqui no Brasil, pode estar fora, pode estar em qualquer lugar, até mesmo trabalhando de casa, do celular, né? Existe a plataforma 3D Experience, né? Na plataforma 3D Experience existe não só essa questão, né? Inclusive essa bela figura de ilustração de embalagem que vocês criaram, né? Rodando o SolidWorks, mas também trabalhando de uma forma de governança. E com essa governança, a gente saber e conseguir rastrear aquilo que cada um está fazendo, inclusive dando alternativas e dando sugestões de melhorias para cada uma delas, né? Pegando nesse mundo da simulação, né, a multidisciplinaridade, né, eu gostei muito daquilo que o Liba comentou, né, tanto a parte estética, né, quanto a parte funcional, quanto a parte ambiental. Imagine isso sendo, por exemplo, variáveis, né? E como essas variáveis podem trabalhar debaixo de um guarda-chuva para chegar num design ótimo, ou seja, o mais econômico possível, com a melhor design possível, respeitando as questões ambientais. Isso na plataforma 3D Experience tem como você conectar todas essas pontas, trabalhando como o SolidWorks sendo um ator principal, vamos dizer assim, né? Trabalhando na questão do design, trabalhando na questão da digitalização, da simulação especificamente, seja a simulação qual for. Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, já entrando no Techniques, né? Ou seja, várias metodologias matemáticas para simular diversos fenômenos físicos, né? Ruído, fluido, teste de queda, o Liba também falou de squeeze, mas a resposta que realmente cabe aqui, Zanetti, é a questão da 3D Experience. É a plataforma que roda na nuvem e dessa computação em nuvem contendo toda essa governança dos mais diversos atores. E Leandro, não só dentro do cliente, né? De uma empresa, conectando fornecedor, brand owner, enfim, fornecedor de design. Sim. Até clientes dando embalagem. insights. O Liba comentou um negócio muito legal, né? Ou seja, pegar esses insights dos clientes. E como é possível o cliente colocar uma opinião do seu produto. Para quê? Seja mais eficiente, mais inovador, mais econômico, né? Ou mais identificou viável, algum problema. ou identificou algum problema. Tem como dessa plataforma o próprio cliente poder liberar esses acessos controlados totalmente baseado na internet, né? Ou seja, todo no web browser, e com isso o cliente poder gerenciar todas essas informações. No episódio anterior, a gente conversou um pouquinho sobre tendência, o que ia acontecer de futuro no mercado de embalagem, e uma coisa que a Luciana deixou bem claro também, e que está crescendo cada vez mais, é o uso de inteligência artificial. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, tanto para o Anderson como para você, Leandro. Como é que a Dassault está vendo essa questão de uso de inteligência artificial? E se isso é possível ser agregado, por exemplo, no desenvolvimento de uma embalagem, numa definição de um material, por exemplo? E também, Anderson, vou perguntar para você na sequência, se a Natura já está fazendo uso de inteligência artificial no desenvolvimento dos produtos dela também. Tá. A Dassault lançou no mercado, inclusive está para lançar, né? Está para sair agora a versão de 3 grandes plataformas de inteligência artificial. A primeira é a Aura, mas que a Aura já foi lançada, ou seja, né, já está realmente em uso, mas os outros duas grandes plataformas que também está totalmente embasada na plataforma 3D Experience é o Leo e a Marie, né? O que o Leo faz? O Leo exatamente ajuda a desenhar, ajuda os projetistas, os engenheiros, os desenvolvedores a projetar as peças tomando como base históricos anteriores. É uma ferramenta fenomenal, totalmente baseada em web, como eu comentei. E a Marie ela é muito mais voltada para questões de químicas, né? Bastante essa parte de formulação química, né? E bastante também voltada à questão de educacional. Né? Mas com essas 3 plataformas, a Aura, não comentei, mas é uma LLM.
né? A Aura é uma LLM, onde nessa LLM você pode fazer perguntas mesmo, né? Perguntas normais, como você faz hoje em várias inteligências artificiais, e ela vai te dando a resposta. Mas eu diria hoje, Arthur, que a inteligência artificial está sendo um dos grandes roadmaps da Dassault. Né? Não só no roadmap, mas como muita coisa já é possível fazer hoje. E principalmente nessa questão de cálculos, né? Cálculos numéricos, computacionais, aí a ganho de eficiência em tempo computacional, o ganho de eficiência em assertividade, o ganho de eficiência não só fazer certo da primeira vez, mas como também utilizar a experiência, né, das pessoas agregando isso no processo, e isso está sendo o grande investimento que elas só estão fazendo hoje em dia. E na prática, Leandro, então se você tiver vários projetos, por exemplo, você falou de numéricos, de top load, por exemplo, virtuais, você pode daí ter uma nova definição, isso ser muito rápido, falar vai funcionar, não vai ter o top load, sei lá, de 5 quilos, 10 quilos, que é o meu... Isso que é o meu objetivo. Tudo debaixo de um guarda-chuva. Imagine um MDO, né? Multidisciplinary Optimization. E nessa otimização multidisciplinar, fazer com que a corrida, né? Fazer com que os cálculos sejam muito mais rápidos e que a assertividade também seja muito mais próxima do real. Legal. E Ângelo, como é que está a Natura com o uso de IA? Vamos lá. Assim, a IA, ela abre um universo de infinitas possibilidades, né? Enfim, e eu acho que não só a Natura, como todo o mercado, está passando por um processo de, eu sempre falo isso, de desenvolver a cultura do uso da inteligência artificial, né? Eu acho que, e é um pouco desse modelo que a gente vem adotando, né? A inteligência artificial, ela não pode ser aplicada por um grupo específico dentro da empresa, né? Todos nós aqui já usamos em algum momento uma consulta na inteligência artificial. Sim. Então, esse conhecimento ele está na cabeça das pessoas, né? E o que a gente precisa desenvolver nas organizações é essa cultura de você não ter medo e você, de fato, se engajar em aplicar as tecnologias e fazer acontecer evoluções de processos utilizando a tecnologia da inteligência artificial, né? E no caso da Natura, a gente tem alguns exemplos que estão sendo trabalhados sempre por grupos multidisciplinares, né? Então, legal. pessoas que executam um job de desenvolvimento de embalagens, mas que estão aplicando ferramentas de IA para restabelecer algum tipo de automação ou alguma melhoria de processo, enfim. E alguns exemplos, por exemplo, a gente tem um agente que hoje ele faz o cálculo ambiental das nossas embalagens. Então, você está desenvolvendo uma embalagem, a gente inseriu nesse agente todo o nosso banco de dados, né? E isso é algo fundamental, porque assim, a inteligência artificial ela só te traz um resultado a partir do momento que você tem um banco de dados estruturado. Ela tem que aprender, né? Exatamente. Ela tem que aprender. E o banco de dados estruturado exige a digitalização, né? Muitas coisas às vezes que eram feitas na mão, se está na mão, está no papel, não vai servir. Você tem que digitalizar e mostrar isso de maneira organizada para a inteligência artificial. Então, esse também é um processo que a gente está trabalhando muito agora, né? De digitalização, de arquitetura de dados, enfim, para a gente ter as bases muito bem estabelecidas para poder utilizar as ferramentas das mais diversas, nas mais diversas possibilidades. Mas eu estava citando, por exemplo, esse agente, hoje, então, um pesquisador, estou desenvolvendo uma embalagem, eu quero saber, essa embalagem, o impacto ambiental dela está satisfatório, não está? Comparado com outros do portfólio, tá ok, não está? Então eu entro lá como se fosse um Gemini do cálculo ambiental, enfim, tal, e ele vai te dando, olha, de acordo com essas informações que você está me passando, esse frasco, ele tem esse impacto, ele gera tanto de plástico, tanto de pegada de carbono, tem uma série de indicadores, enfim, tal, olha, você poderia melhorá-lo usando tal material, ou reduzindo, sabe? Então ele vai dando, inclusive, algumas recomendações de como você poderia, né, trabalhar com aquele resultado para você chegar numa melhor condição do seu projeto, enfim. Isso foi desenvolvido por vocês? Por nós, Olha, por pessoas dentro do nosso time. Uma outra aplicação que tem sido, assim, a gente ainda está em fase, digamos assim, piloto, né? Não está rodando industrialmente, mas, por exemplo, para uma análise de arte, né? Então, tem uma arte, né, que vai ser impressa num produto que foi desenvolvido. Então, aquela arte
ela é submetida num agente de IA e ele verifica, pô, se a faca que foi utilizada está correta, se tem algum erro de português, se legal. o código de barras que foi impresso ali, ele tá o correto, se a volumetria está certa. Todas essas verificações antes eram feitas por pessoas, né? Enfim, o cara entrava lá, media, o algarismo está certo, a volumetria está certa, Mas podia esquecer alguma coisa. Claro, É sujeito, né? tá sujeito a isso acontecer. Fora que é um fluxo que envolve várias áreas, né? Muitas vezes a pessoa não está disponível para fazer aquela verificação naquele momento, enfim. Sim. E aí aquilo fica esperando, é um workflow, né? Enfim, vai passando. Né? Quando você tem uma IA, aquilo você consegue liberar, às vezes, uma arte em questão de horas, enfim, né? Então, Legal. tem como eu disse, estou citando aqui 2 exemplos pontuais específicos, mas as possibilidades são infinitas. E o grande desafio nesse momento está em, de fato, trazer essa cultura para dentro da organização, fazer com que cada pessoa enxergue que ele tem potencial para fazer algo utilizando essas ferramentas. Assim. Muito bom. Vocês dois falaram muito sobre o uso de simulações para a gente validar um produto, ou vai dar um processo, ou uma forma de utilização, quantos aberturas e fechamentos de tampinha, força de aperto, squeeze. A Natura eu sei que tem profissionais capazes de interpretar, às vezes, uma simulação dessa e dar um parecer se aquilo vai funcionar ou não. Essa pergunta eu vou fazer para você, Anselmo. Como que a Multitec pode ajudar também as empresas, por exemplo, se a empresa não tiver um profissional capacitado, por exemplo, até para interpretar um resultado de uma simulação tão complexa como essa? A Multitec tem como ajudar as empresas de alguma maneira? Sim, a Multitec tem como ajudar, sim, Arthur. E a Multitec, como você apresentou no começo, a gente é uma empresa de engenharia, tá? E quem conhece de embalagem está aqui, né? A gente tem várias empresas, então a gente, junto com as empresas, com o nosso conhecimento em engenharia, a gente ajudar justamente isso, porque a gente sabe interpretar o resultado, a gente sabe montar simulações, o que ele precisa de dado de material, né? Como o Liba comentou também, se está disponível, não está, a questão do metal, do plástico. Então a gente tem como olhar todos esses processos que são necessários para a simulação, ajudar a empresa a fazer a simulação, implementar a ferramenta para ela dentro da demanda da empresa. E aí, claro, a gente precisa muito do apoio da empresa, porque a embalagem, o design, como que ele vai ser, os critérios, como o Liba falou, cada empresa tem o seu critério de aceitação ou não, conhece do produto e se conhece da embalagem, então a gente junta o conhecimento deles em embalagem com o nosso conhecimento em tecnologia de simulação e passar todas essas ferramentas para a empresa, né? Ajudar a empresa nesse desenvolvimento. Tá? Então a gente faz esse trabalho em conjunto com o nosso conhecimento em engenharia para poder fazer isso aqui, né? Fazer todas essas previsões, né? Essas figurinhas aqui com cores, são previsões virtuais, se vai quebrar, se não vai quebrar, isso tudo dentro do critério de cada empresa. E Garbinhos, tudo isso aqui hoje em dia é possível fazer no SolidWorks hoje em dia. Sim, o SolidWorks ele é uma plataforma completa de engenharia, né? A Dassault é uma empresa científica, né? E eu tô achando muito bacana esse bate-papo, Zanetti, por quê? Porque tá unindo eu representando, né, a empresa que desenvolve o software, né, o cliente que nós vivemos por causa do cliente, né, e a Multitec que faz exatamente esse elo, né, que faz essa ponte, que faz essa ligação. Então o SolidWorks é uma plataforma completa de engenharia, né, trabalhando principalmente com 4 tipos de simulação, né, só para simplificar mais aqui para o pessoal poder entender. Ou seja, cálculo estrutural, né, aquilo que o Anselmo comentou. Vai quebrar, não vai quebrar, pode ter fadiga, não vai ter fadiga, né? Ele até comentou, o Liba até comentou sobre a questão aí da tampinha, né? Isso daí é fadiga de polímeros, né? É um assunto super legal, ou seja, estrutural, fluido dinâmico, que é o CFD, né? Inclusive está aqui também, eletromagnetismo, tanto de alta como baixa frequência, e simulação do processo de injeção plástica, né? O Liba comentou, né, da questão da simulação do processo de injeção plástica. Poxa, como eu posso fazer balanceamento de canal, né? Como eu posso injetar certo da primeira vez, né? Fazer o balanceamento, né? A configuração de máquina, né? Que injeção polimérica nada mais é que a junção de variáveis, né? De tempo, temperatura, pressão. É um processo complexo e é possível simular isso tudo dentro do SolidWorks. Então, resumindo, é estrutural, escoamento de fluido, eletromagnetismo e simulação do processo de injeção plástica.
Perfeito. Pessoal, a gente está chegando já próximo do fim do nosso episódio. Eu queria perguntar para você, Anderson, quando você olha para o futuro, você fala de novas tecnologias, novas ferramentas para utilização nessa parte de virtualização de processos, o que a Natura está pensando agora como próximos passos ou próximos objetivos no que diz respeito a essa parte de tecnologia? Assim, o que a gente vem agora buscando, né? Primeiro é ainda continuar essa evolução na parte da digitalização dos produtos e dos testes laboratoriais, né? Então, acho que esse é um capítulo que ainda temos algumas páginas a serem percorridas, assim. Além disso, a gente tem um desejo muito grande de conseguir simular esta embalagem, né, que foi desenvolvida num ambiente virtual, num processo de invase. Então, uma linha de manufatura, né? Então, como ela vai se comportar lá, né, sendo envasada, correndo numa esteira, rosqueando, enfim. Hoje, por exemplo, a gente tem não vou dizer um desperdício, né, mas a gente dedica muitas horas fábrica para executar testes, lotes pilotos, enfim. Se eu pudesse realizar isso num ambiente virtual e ir para a produção já com olha, é que nem você falou aí na simulação de injeção, né? O cara já entra para simular a injeção, todos os parâmetros já estão pré-definidos. Ele só configura a máquina e verifica se aquilo que o software deu como resposta de fato vai corresponder ao mundo real. Eu acho que esse é um passo que é bastante relevante na perspectiva da embalagem, porque a embalagem em si só, ela não tem sentido se ela não está envasada e se ela não chega no consumidor. Enfim, então essa etapa agora que envolve o processo fabril, né, de acordo com as especificações ali que envolvem os equipamentos de invase, é uma etapa que a gente entende que é uma grande oportunidade da gente avançar nessa temática de simulação. E Leandro, é possível? Totalmente. Totalmente, né? Totalmente, Anselmo, totalmente. Não só simular a esteira, como simular o invase. Teve uma vez, até compartilhando aqui uma experiência contigo aqui, Zanetti, participei de um projeto de invase de champanhe. Opa. Né? É muito complexo. É muito complexo. Por quê? Porque quando você está fazendo um invase, né, no champanhe, pode surgir essas bolhas. E as bolhas não são bem-vindas no processo de invase. E como fazer a diminuição disso, fazendo com que... Qual é a força indicada, né, para fazer o fechamento, né, da garrafa de champanhe em si. E é totalmente possível fazer isso em ambiente virtual. Ou seja, Liba, isso daí nada mais é que é uma digitalização industrial. E dessa digitalização industrial chegar com os parâmetros, e com esses parâmetros, qual é a velocidade, qual vai ser o espaçamento das embalagens, qual vai ser a força de torque. É totalmente possível fazer isso. Bem, pessoal, então vocês viram um pouquinho mais hoje sobre tecnologias para o setor de embalagem. Seja você que não tem nada ainda, que está começando dando os primeiros passos, ou você já tem uma engenharia com diversas ferramentas e quer aprimorar ainda mais o seu desenvolvimento de embalagem, fale com a Multitec, fale com a Dassault. Vocês podem virar também um caso de referência de sucesso, assim como é a Natura. Muito obrigado por acompanhar esses nossos episódios que falamos sobre o setor de embalagens. Em breve teremos mais conteúdos para vocês de outras indústrias, outros assuntos relacionados ao mundo do design, ao mundo da tecnologia. Muito obrigado e até uma próxima.